Olá, sou a Paloca e hoje estou aqui para vos falar dos filmes e das séries que eu vi em fevereiro de 2025. Vi coisas variadas em fevereiro, sim, como é normal. É normal sempre em mim gostar de ver coisas diferentes, variadas, se calhar coisas também pouco faladas. Entretanto, depois no final também deste vídeo, vou-vos falar aqui de algo relacionado com True Crime, que se está aqui a passar na cidade de Badajoz. Mas depois de falar dos filmes e das séries, irei falar um bocadinho sobre esta história que podia dar um excelente documentário de True Crime, mas sem mais demoras vou-vos então falar daquilo que eu vi em fevereiro. A primeira coisa que vi no mês de fevereiro foi na Netflix, foi uma série La Chica de Nieve, El Juego del Alma. Na realidade, La Chica de Nieve era o nome da temporada anterior, da primeira temporada. Depois o segundo livro chama-se mesmo El Juego del Alma, que não li, mas sei que se chama, mas eu acho que eles, por marketing, decidiram manter La Chica de Nieve para chamar mais as atenções e depois chamaram a segunda temporada El Juego del Alma. Temos aqui a mesma investigação, temos aqui quando eu digo a mesma investigação, temos a mesma pessoa a investigar. E depois, temos por aqui esta parte sombria da rapariga que é a protagonista desta história. Portanto, se viram La Chica de Nieve, sabem daquilo que eu estou a falar. Se não sabem, também não vou adiantar muito. Temos aqui uma história que nos leva para um jogo, para algo que as pessoas fazem porque lhes dão ordens. Onde é que nós já vimos isto? Aqueles desafios parvos que há na internet, no TikTok e noutros lados. Ainda esta semana vi um miúdo que tinha falecido porque tinha, não sei se inalado a desodorizante, porque era um dos desafios de uma coisa parva que andava aí na internet. Portanto, este Juego del Alma é mais ou menos o mesmo género. Portanto, alguém nos dá ordens, nós temos que ir cumprindo essas ordens para atingir assim um patamar de superioridade, de eu sou superior a toda a gente e mais alguma. Gostei da investigação, gostei da história, não estava à espera do final. Não é que seja assim uma série do caraças, não é? Já a primeira temporada também não foi assim uma série do caraças, mas é entretida, é espanhola, gosto de séries espanholas. E gostei de acompanhar, sim, esta segunda temporada, gostei de conhecer esta história, porque não é assim tão distante de histórias que acontecem nos dias de hoje, e é muito comum os adolescentes envolverem-se neste tipo de parvoices, que eu não consigo chamar outro nome, estes desafios que existem por aí na internet, de comer uma colher de canela, de inalar desodorizante, sei lá, tanta parvoice que há por aí. E se os mandarem ir para uma linha de comboio e estarem ali deitados à espera que o comboio venha, eles vão, para serem os maiores e depois publicarem nas redes sociais que sobreviveram àquele desafio e que são os maiores, e muitas das vezes esses desafios têm consequências, por isso eu gostei de ver esta série. Depois, vi na Max, quando terminou a segunda temporada de Rogue Heroes. Gostei mais, vou começar já por aí, gostei mais da primeira temporada. A primeira temporada é passada no Norte de África e está relacionada com a criação do SAS, Special Air Service. Aqui, portanto, eles terminaram a campanha no Norte de África, com a vitória no Norte de África, e foram enviados para a Itália. Gosto sempre da parte de Itália, sim, gosto da parte de Itália, como não. Mas sinto que a história perdeu aqui um bocadinho. Eu também já conhecia esta parte de Itália, porque eu já tinha lido o livro. Vou deixar também o card e na caixa de descrição o link para o vídeo onde eu falo da primeira temporada de Rogue Heroes e da leitura do livro. Portanto, no livro eu achei logo muito estranho, porque o livro tinha duas partes, tinha a parte no Norte da África e depois tinha a parte da Itália. Portanto, eu fiquei logo desconfiada que se calhar haveria uma segunda temporada. Sim, houve. Sim, gostei de ver. Sim, estes gajos eram completamente avariados da cabeça, mesmo avariados da cabeça, mas na primeira temporada sinto que eles ainda eram mais avariados da cabeça. Portanto, quando foi esta criação do Special Air Service, do SAS, a história foi mais emocionante, pelo menos para mim. Também já conheci esta parte da história em Itália, por isso achei que a primeira temporada foi mais interessante, gostei mais da primeira temporada, mas sim, é uma excelente série de Segunda Guerra Mundial, eu que adoro Segunda Guerra Mundial, é uma excelente série de Segunda Guerra Mundial e estava mesmo desejosa que dessem o último episódio para eu ver tudo. Sei que em Inglaterra ou no Reino Unido a série acho que passou toda no dia 1, pronto, ficou logo disponível no dia 1 de janeiro, a Max entretanto já passou mais tarde, isto já terminou em fevereiro, mas já vi e fiquei muito contente por ter visto a segunda temporada de Rogue Heroes, apesar de achar que lhe falta aqui qualquer coisa, a maluquice não é tão grande como é na primeira, mas sim, é uma excelente série de Segunda Guerra Mundial. Sim, adorei ficar a conhecer esta história, sim, adorei também ter lido o livro na altura, porque adoro os livros do Ben McIntyre, e por isso, o que é que eu vos posso dizer mais? Se não conhecem Rogue Heroes e gostam desta temática de Segunda Guerra Mundial, deem-lhe uma oportunidade, porque é diferente
também do Band of Brothers, portanto temos aqui uma perspectiva de Reino Unido, portanto não temos aqui os militares americanos, portanto é uma perspectiva diferente, temos também cenários diferentes, temos o Norte da África, temos Itália, por isso se gostam desta temática e ainda não viram esta série, deem-lhe uma oportunidade porque vale a pena. Depois, vi na Netflix Mission Impossible Dead Reckoning. Eu sei que o filme já tem 2 anos, acho, mas agora é que ele estreou na Netflix e também agora é que vai sair a segunda parte, porque esta era só a primeira parte. E na altura pensei assim, nem vale a pena ir aos medos da internet, porque se calhar não quero ver um filme que vai ficar a meio. Gostei da história, gosto sempre de filmes da Missão Impossível. Eu que adorei a Missão Impossível dos anos 90, já não me lembro se é do final dos anos 80, princípios dos anos 90, eu sei que andei a ver, mas já não me lembro. Mas sim, eu adorava a Missão Impossível, acho que era no final dos anos 80, acho, mas também depois posso deixar aí a informação. Mas adorava, e depois também sei que passava, já não sei se não era na RTP Memória, se era no Agora Escolha, passava a Missão Impossível dos anos 60, 70, já não sei, pronto, passava a versão anterior e eu adorava ver isto, aquelas informações que vinham naquela cassete e depois aquilo destruía só naquele, eu não sei bem se aquilo era uma fita e depois aquilo This staple self-destruct in 5 seconds. Eu sempre adorei aquela musiquinha. Isto sou eu aqui a variar um bocado. Portanto, eu adorava ver a Missão Impossível, estava mesmo muito curiosa com este filme. E depois vi que a segunda parte ia estrear em 2025, então pensei, pronto, se está agora na Netflix, a segunda parte vai estrear este ano e depois, se calhar, lá vou ter que ir aos meandros da internet ver a segunda parte. E então resolvi ver a primeira. E então gostei de ver o filme. Gostei dos cenários, gosto sempre destes cenários que são passados em diferentes países, gosto sempre dos cenários da Missão Impossível, gosto sempre da ação da Missão Impossível. Gostei do final, porque estava à espera que fosse um final mais aberto e um final que não fosse tão fechado para uma primeira parte. Não sei se me faço explicar, mas pensava que, sendo 2 partes do filme, que ia ser uma coisa mais aberta, acabou por ser uma coisa até um bocadinho fechada. Claro que nós sabemos que isto vai ter uma continuação, sim, mas não ficou tão em aberto como eu estava à espera, então gostei de ver o filme, sim. Gosto sempre de ver Missão Impossível, sim. Gosto sempre da musiquinha da Missão Impossível, sim. Gosto sempre de ver ali a fitazinha a desfazer-se, sim. Pronto, isto faz parte da minha infância, faz parte daquelas séries Missão Impossível, O Justiceiro, As Marés Vivas, o MacGyver, portanto aquelas séries que eu delirava quando era criança e via, portanto isto traz-me essas lembranças de criança, traz-me o estar colado à televisão para ver a Missão Impossível, portanto sim, gostei de ver a Missão Impossível e estou desejosa de ver a segunda parte ou a parte final deste Dead Reckoning. Depois vi outro filme, e aqui sim tive que ir aos meandros da internet. Vi um filme em espanhol, La Infiltrada. La Infiltrada conta a história da primeira e única mulher que esteve infiltrada na organização terrorista espanhola ETA. Portanto, ela era da polícia e esteve uns bons anos infiltrada na ETA. Eu gosto de histórias relacionadas com a ETA. E isto é baseado numa história verídica, portanto, eu gosto de histórias relacionadas com a ETA, gosto de documentários relacionados com a ETA. Tenho aí também um documentário que gravei da RTP2 para ver relacionado com isso. E então estava mesmo muito curiosa com o filme, até porque vi que nos prémios Goya, os prémios Goya são aqui os prémios importantes aqui em Espanha de cinema, eu não sei se é cinema e televisão, mas pronto, neste caso foi de cinema, e a atriz que ganhou o prémio para melhor atriz nos Goya foi a Carolina Yuste, que é de Badajoz, e ganhou o prémio exatamente por causa deste filme. Então estava mesmo muito curiosa, lá fui eu aos meandros, porque isto não estava disponível, não sei se está disponível aqui na Movistar, mas eu não tenho a Movistar. Por isso acabei por ir aos meandros da internet, de vez em quando tem que ser, e acabei por ver o filme, sim, gostei de ver o filme. Gosto sempre desta temática da ETA, como já vos disse, e por isso estava mesmo muito curiosa e é baseado numa história verídica, é verdade que lhe mudaram o nome, se calhar algumas coisas têm aqui um bocadinho de ficção, mas a história é verídica. Depois dizem no final que ela agora está noutro país, portanto deve ser muito complicado depois também de ter estado tantos anos infiltrada nesta organização, ter vivido no País Basco, ter estado por dentro de alguns dos segredos, conhecer algumas das pessoas perigosas da ETA, se é que não eram todas perigosas, mas pelo menos ela conheceu algumas delas, e por isso gostei da história. A história tem ação, tem emoção, tem suspense. Eu já sabia à partida que o final não iria ser assim, um final de a apanharem ali na esquina e de a matarem, portanto eu já sabia que se calhar o final não era assim tão triste, porque como era baseado numa história verídica, não era propriamente assim uma história que acabasse exatamente mal ou muito mal, mas imagino o horror que deve ter sido estar infiltrada, porque nós nunca sabemos, neste caso as pessoas que estão infiltradas, porque não sou eu quando digo nós, parece que eu estou lá metida no assunto e não é bem assim, mas as pessoas que estão infiltradas passam por muitas dificuldades, têm que se afastar das famílias, deixar de manter contacto com as famílias, têm que manter contacto com criminosos, têm que tentar pertencer
a estes bandos criminosos, neste caso esta organização terrorista, e portanto deve ter sido uma missão muito complicada, especialmente para uma mulher, e por isso gostei de ver La Infiltrada. Outro filme que vi depois, que também tive que ir aos meandros da internet, porque o filme é antiguinho, vi a preto e branco, Strangers on a Train de Hitchcock. Estava muito curiosa com o filme, porque já li o livro e porque tinha ouvido, acho que era um audiobook, acho que eu vi em audiobook, um livro que falava dos Strangers on a Train, livro, não do filme, mas do livro. Está aqui uma grande salganhada, mas é mais ou menos isso. Depois, quando falar das leituras do mês de fevereiro, depois vocês vão perceber um bocadinho melhor. Então, vi o filme. O filme tem a mesma base do livro. Portanto, dois desconhecidos conhecem-se num comboio e têm os dois pessoas assim um bocadinho aborrecidas na sua vida que eles querem eliminar. Portanto, é mais ou menos isto. E depois a história desenrola-se. É verdade que o filme não é igual ao livro, é verdade que o fim não é igual, a cena final é espetacular, num carrossel, e mais não vou adiantar aquela cena, a forma como está gravada é espetacular, gostei imenso, apesar de não ter nada a ver com o livro, gostei. Há aqui uma das personagens também que tem um papel completamente diferente porque é um jogador de ténis e no livro nós também não temos isso, portanto há aqui algumas diferenças entre o livro e o filme. O livro acaba por ser mais impactante porque a história é diferente e não vos posso explicar porquê, porque isso seria um spoiler, mas o filme está muito bem filmado. Isto parece um bocado redundante o filme filmado, mas sim, está muito bem filmado, a forma como foi a história, como nos foi contada, este ser a preto e branco, é verdade que é a preto e branco, o filme é antigo, mas o facto de ser a preto e branco traz-nos aqui uma magia também especial a esta história. Há aqui também uma cena num jogo de ténis em que nós vemos as pessoas que estão a assistir ao jogo e só vemos as caras deles a seguirem a bola, portanto tem aqui umas cenas muito interessantes e muito marcantes. Gostei de ver o filme, gostei de ver também as diferenças, acho que fizeram sentido as diferenças no filme, apesar de eu gostar mais da história do livro, acho que fizeram sentido estas diferenças no filme. No filme vemos claramente a diferença entre estes dois homens que se conhecem no comboio. No livro acabam por se misturar aqui um bocado as personagens e nós às tantas já não conseguimos ver o lado bom de nenhuma delas. Aqui sim conseguimos ver o lado bom de uma das personagens e mais não vou dizer para quem não conhece a história de Strangers on a Train, mas sim, gostei muito de ver o filme. Já há uns tempos que andava curiosa com este filme e agora quando ouvi falar do Strangers on a Train pensei, portanto eu já li o livro, portanto só me falta ver o filme e ainda bem que o vi. Depois vi na Netflix a segunda temporada do The Night Agent. Eu já tinha gostado muito da primeira temporada, este tempo há aqui muita ação, mete aqui a CIA e tem aqui muita ação. E aqui na segunda temporada também tem muita ação, portanto eu já não sei se são 10 episódios, são muitos episódios, mas são sempre episódios cheios de ação. E temos aqui um agente da CIA, que está numa missão no estrangeiro, entretanto essa missão corre mal e ele depois desaparece da CIA, portanto, quando eu digo desaparece, portanto, ele torna-se assim um bocado incógnito, anda ali um bocado incógnito e tenta investigar por conta dele aquilo que aconteceu à sua companheira naquela missão no estrangeiro. E temos aqui esta investigação e isto é para aqui uma grande salganhada, temos aqui os Estados Unidos, aparece também por aqui o Irão e sabemos que os Estados Unidos e o Irão são dois países completamente inimigos, não é? Portanto, não se podem nem ver. Portanto, temos aqui o Irão, temos aqui os Estados Unidos, temos aqui aquela missão que ela estava a fazer, o que é que será que estava envolvido naquela missão, que segredos tinham sido por aqui roubados, o que é que anda por aqui a ser vendido. Portanto, isto tem para aqui tantos desenvolvimentos que está às tantas, é cheio de ação e desenvolvimentos, e depois temos também aqui uma pessoa do passado desta personagem que também aparece por aqui para ajudar. Não vou adiantar muito mais porque quem não viu a primeira temporada também estaria por aqui a spoiler muita coisa, mas sim, é uma série de espionagem, é uma série de ação, uma série de segredos de espionagem vendidos e quem compra e para quê e quem é que quer fazer mal, porque normalmente aquilo que compram é sempre para fazer mal à humanidade e eu gosto sempre destas temáticas, eu gosto sempre da espionagem e quando falam em CIA eu gosto sempre também de ver aquilo que há. Por isso, agora lembro-me outra vez da Missão Impossível, portanto, tudo o que seja de espionagem eu adoro e por isso gostei muito de ver esta segunda temporada de The Night Agent. Depois vi na Max The Ink Black Heart, mais uma história do Strike e da Robin. Eu já tinha lido o livro há uns tempos,
há uns tempos, não sei quando o livro saiu em inglês, eu li, é o belo do calhamaço. E temos por aqui videojogos, e temos por aqui uma criadora de videojogos, e temos por aqui ameaças a essa criadora, depois ela aparece morta, e depois vão tentar investigar quem é que a matou, que era alguém que estava metido nos videojogos e que tinha um nome de código. Portanto, criou aqui um utilizador e ameaça, e entretanto acaba por matá-la, e depois temos por aqui a investigação. Vi esta temporada do Strike porque estava curiosa com a adaptação para a série. Porque, na realidade, quando li o livro, achei que o livro era demasiado longo e que a história não era daquelas mais interessantes do Strike e da Robin. E quando vi a série, achei exatamente o mesmo. Não é das histórias mais fenomenais, não é das histórias mais interessantes. Acho que a história se alongou durante demasiado tempo. Não em termos de série, mas se calhar em termos de livro, e como o livro tinha, já não sei, entre 800 e 1000 páginas, já não sei, era um livro gigantesco, portanto a coisa foi-se alongando, acho que aquilo podia ter sido mais interessante com menos páginas, e depois a adaptação também para a série podia ter sido mais interessante se a história fosse mais pequena, por isso fiquei, já não me lembrava bem, sabia que estava relacionado com um grau de parentesco, mas já não me lembrava bem de quem tinha sido, depois quando vi a parte final sim lembrei-me, mas não foi propriamente das minhas histórias preferidas e não tem propriamente a ver com a série. Eu gosto muito dos atores que interpretam o Strike e a Robin, portanto não teve a ver com as interpretações, não teve a ver com os atores, teve a ver com a história em si, que já quando li o livro não achei que fosse a melhor história do Robert Galbraith, pseudónimo da J.K. Rowling, não é a melhor história deles, não é do Strike e da Robin, mas sim, gostei de ver a adaptação, pelo menos para ver se a coisa se mantinha um bocadinho chatinha e sim, se calhar também era difícil adaptar uma história um bocadinho mais chatinha para uma série extraordinária e cheia de ação e de interesse, por isso gostei de ver sim, mas não foi a minha temporada preferida do Strike e da Robin. Para terminar, o mês de fevereiro vi finalmente os 2 episódios que me faltavam do documentário da Simone Biles. Sim, perdi um bocado o interesse porque vi os 2 primeiros episódios antes dos Jogos Olímpicos e depois já conhecia o percurso dela nos Jogos Olímpicos e calculei logo que os 2 episódios que faltavam seriam sobre a experiência dela em Paris, nos Jogos Olímpicos de Paris. Portanto, não tinha assim muito interesse em ver os 2 episódios, fui adiando até que resolvi ver os 2 episódios que me faltavam e sim, a Simone Biles é de uma força e a Simone Biles é uma atleta 5 estrelas, é fantástica, é realmente GOAT, o que é que eu posso dizer? É uma inspiração para qualquer atleta, uma inspiração para qualquer pessoa, a força mental que aquela rapariga tem, quando digo rapariga ela já tem 27 ou 28 anos, mas a força mental que ela tem, como ela conseguiu superar aquilo que aconteceu no Japão, como ela conseguiu reinventar-se e voltar mais velha, mas com a mesma energia. Eu quando a vi nos Jogos Olímpicos delirei, porque realmente acho que ela é um exemplo de atleta, um exemplo de superação, um exemplo de inspiração e por isso gostei mesmo muito de ver estes 2 episódios, apesar de já saber que ela tinha conquistado aquelas medalhas de ouro, apesar de já saber que ela era aquela grande atleta e que os Estados Unidos tinham regressado ao pódio, ao seu primeiro lugar merecidíssimo, eu já sabia aquilo que aí vinha. Fala também da Rebecca Andrade, eu já não sei como é que eles pronunciam Andrade, qualquer coisa assim muito estranha, pronto, é pronunciado em inglês, né? Andrade, era uma coisa que eu achava, aquilo fez-me confusão, mas comichões muito grandes, mas pronto, tirando essa parte linguística, que é sempre a parte que mais me chateia, gostei muito de ver esta evolução desta atleta, de ver como ela se conseguiu superar, como ela conseguiu voltar à ribalta e por isso adorei ver os 2 episódios que me faltavam do documentário da Simone Biles. E foi isto que eu vi no mês de fevereiro, séries, filmes, o documentário da Simone Biles e agora sim, finalmente vou-vos falar aqui desta história de True Crime que dava um ótimo podcast, dava um ótimo documentário. Portanto, no dia 9, no domingo à noite, mataram aqui em Badajoz uma educadora social que estava no que eles chamam um piso tutelado, portanto uma casa que o Estado aluga para pôr menores que estão condenados por delinquência ou que têm problemas familiares. Portanto, ela estava na casa, ela tinha 35 anos, estava na casa com 4 menores e foi assassinada por 3 desses menores. Não se sabe ainda os pormenores de realmente quem é que a assassinou. Portanto, temos um rapaz de 14 anos que estava retirado da família porque batia no pai. Porque o pai não tinha a custódia do rapaz e depois voltou a ter a custódia e quando o rapaz voltou a viver com o pai aquilo foi um desastre e ele batia no pai, portanto foi retirado da família. Temos outro menor de 15 anos que roubava carros,
conduzia carros, fazia outros roubos, portanto, já imensos crimes de furtos e, portanto, já estava, quando estava a cumprir medidas cautelares relacionadas com a delinquência que já tinha cometido. E temos também outra rapariga de 17 anos que também estava a cumprir aqui umas medidas cautelares, mas não se sabe muito ainda sobre esta rapariga de 17 anos. Portanto, o que se sabe foi que a rapariga de 35 anos, a educadora social, entrou naquela casa onde estava a tomar conta daqueles 4 menores às 8 da noite e que às 10h30 da noite eles tiveram um acidente com o carro dela já na autoestrada em direção a Mérida. E, entretanto, o quarto adolescente que estava naquela casa conseguiu depois sair de casa porque supostamente o móvel do crime foi que os adolescentes queriam fugir, então para lhe tirarem as chaves de casa, que ela é que tinha as chaves para trancar a vivenda onde estavam internados, portanto que a mataram para isso. E depois o outro, quando apanhou a porta aberta porque não tinha telemóvel, conseguiu sair e conseguiu ir avisar outro educador social que estava noutra casa que também tinha menores. Portanto, isto foi um crime muito macabro. Eles agora estão internados, porque entretanto foram apanhados, a rapariga foi apanhada na zona do acidente e os rapazes pediram entretanto boleia. Fizeram auto-stop, como se diz aqui em Espanha, e foram apanhados já na zona, em Mérida, na segunda-feira de madrugada, e foram levados, foram presentes a tribunal, e agora estão num centro aqui em Badajoz, um centro fechado, de onde não podem sair, porque nessa vivenda supostamente eles podiam sair. Portanto, os menores de 14 e 15 anos até tinham andado fugidos durante 7 dias, portanto eles fugiram no dia 1 e regressaram a casa no dia 8, portanto na véspera de assassinarem esta educadora social. E isto, vocês não podem imaginar, em todo o lado há notícias sobre isto. Não, pelo menos eu quero sempre saber mais sobre esta história, isto está-me a dar a volta aqui um bocado às entranhas. Portanto, a rapariga tinha feito 35 anos em fevereiro, um deles tinha feito 14 anos em dezembro, portanto um menor de 14 anos, outro de 15, uma rapariga de 17 anos, quer dizer, com tanta maldade que espancaram e depois foi com um cinto que a asfixiaram, quer dizer, e a rapariga acho que tentou lutar com eles, mas não teve hipótese, portanto acho que aquilo havia muito sangue, havia o cinto que estava à volta do pescoço. Tem também o testemunho do quarto adolescente que estava lá em casa e que conseguiu depois alertar as autoridades. Portanto, isto é um cenário do mais macabro. Muitas perguntas se levantam: como é que estão 4 menores que têm um passado já de delinquência e de violência numa casa só com uma pessoa à noite? Levantam-se muitas questões. Também quem estava responsável desta casa era uma associação, portanto o Estado pagava a uma associação que depois pagava a estas pessoas que estavam com estes menores. A lei do menor aqui protege muito os menores, portanto até aos 14 anos não lhes acontece nada. Portanto, se cometerem um crime desta natureza não lhes acontece nada. A partir dos 14 anos vão para um centro onde vão estar em regime fechado até cumprirem 18 anos e depois acho que vêm cá para fora e vão à sua vidinha como se nada fosse. Portanto, assassinaram uma pessoa e depois vão à sua vidinha como se nada fosse. Eu queria muito partilhar isto com vocês, queria muito partilhar porque vocês sabem que eu gosto muito de true crime e de documentários de true crime e estou sempre a dizer que nos Estados Unidos as mentes são muito retorcidas, mas em Badajoz no ano passado também houve uma morte macabra de uma professora que foi morta pelo seu filho adotivo com 17 anos. Portanto, isto vai havendo aqui também em Espanha, há notícias muito macabras e muito mórbidas de crimes deste tipo. Também há uns anos um adolescente, acho que de 15 anos, matou a mãe, depois matou o irmão e depois ficou à espera que o pai chegasse a casa e a seguir matou o pai e depois passou o fim de semana todo a jogar videojogos como se nada fosse, com os 3 mortos lá em casa. Portanto, aqui também em Espanha também há muitas mentes retorcidas e este caso está-me a dar um bocadinho a volta aqui às entranhas e por isso eu queria partilhar convosco também esta parte. Sei que não tem nada a ver nem com filmes nem com séries, mas podia ter sido um documentário que eu tivesse visto na televisão. Infelizmente é a vida real. Bem, os documentários também são de vida real, mas infelizmente esta vida real é aqui em Badajoz e está aqui muito próxima e estou muito solidária com a família da vítima e estou muito solidária com os profissionais que têm a cargo estes menores violentos e delinquentes e queria mesmo partilhar esta história com vocês, apesar de saber que isto não tem nada a ver com o vídeo de hoje, mas queria muito fazer esta partilha e queria muito pôr cá para fora tudo aquilo que sinto em relação a este caso. E passando então à frente, digam-me nos comentários se já viram algum dos filmes, das séries, se viram o documentário da Simone Biles, digam-me tudo aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!